gente vai falar da categoria Creator Strategy e ao meu lado a nossa jurada brasileira que tá aqui comigo, a Gabriela Rodrigues, que viu aonde, gente? Viu aonde? Ganhando Caboré. Põe aí a edição, Gabizinha ganhando Caboré, coisa mais linda, mais cheia de graça. O que é de fato essa categoria, assim, na sua opinião? Assim? Muita gente pode achar que é uma categoria fria. Eu dei até outra entrevista e o pessoal falou assim, o que a tua categoria tem a ver com criatividade? E eu achei até a pergunta um pouco estranha, porque eu falei assim, errado é ver estratégia como algo não criativo. Totalmente. Essa visão que separa tanto as disciplinas, né? Um pensamento quase fordista em que quem faz estratégia não pensa criativamente e que quem pensa criativamente não olha estratégia. Então, acho que essa categoria, acho que o maior valor dela é mostrar que as duas coisas juntas, elas criam ideias muito mais potentes do que se elas fossem isoladas, assim. Acho que é o maior valor da categoria. Vamos falar dos teus critérios. O que faz a Gabi falar assim, cara, isso aqui pode ser leão? Na minha categoria, a gente tem acesso a alguns materiais. Então, além da gente visualizar o videocase, conta a campanha, ver a prancha, os outros materiais de suporte, a gente tem também um PowerPoint. Isso é uma fortaleza da categoria, porque a gente tem muito mais informação do case. Uma das coisas mais interessantes que eu valorizo quando eu estou julgando um case dessa categoria é ver se as coisas conversam entre si. Porque assim, se tem um problema e se a solução não está ligada a esse problema, e se o resultado não volta para esse problema, o case para mim não é um case bom. Não importa se a ideia é brilhante. Dentro da minha categoria, se uma ideia brilhante não é o suficiente. Ela precisa conversar com o problema e com a estratégia que foi desenhada ali dentro da marca. Então, coragem é muito importante. Esse vínculo do problema da marca com a solução, com o resultado também. E eu acho que uma conexão com o espírito do tempo que a gente está vivendo, porque tem muito case que faz tudo isso, mas que quando você olha o resultado, você fala, isso não conversa nada com a sociedade. Então, você fala, escolheram um problema que talvez não seja um problema verdadeiro ali dentro daquele contexto que trouxeram, sabe? Então, tudo isso junto eu acho que vai dizer pra gente o que é um case premiável, o que é um shortlist e o que é um case que foi inscrito, mas não merece estar em nenhum dos dois. Do rolê. Exato. Vamos falar se tá fora do rolê. Tá fora do rolê. Tá fora do rolê. E vem cá, e Brasil nessa categoria? Tem coisa boa, tem coisa boa. Temos coisas boas. Temos cases que eles, de certa forma, são entrantes, assim, eu consigo ver e falar, que legal que esse tipo de case está surgindo. Provavelmente vai ganhar, ainda não. Mas é legal, só o fato do case estar sendo escrito, dele ter nascido, dele existir, é muito interessante, assim. Então, acho que ocupar esses espaços também é importante, ainda que não seja um shortlist, não seja uma premiação. Eu sempre fico positiva, né? Eu torço pelo Brasil. Óbvio que eu não avalio olhando pra isso, mas eu torço pelo Brasil, assim, porque é um país muito forte em Cannes, né? É o terceiro país mais forte em Cannes. Então, a gente sempre torce, assim. Mas você acha que justamente por a gente ter um olhar, até pela pergunta que te fizeram, de separar a estratégia de criatividade, né? Pode ser esse um erro que não nos coloque ali no páreo? Acho que não, viu? Acho que tem cases muito bons, assim, que fazem os dois. Tem cases meus, inclusive, assim, que em Cannes a gente avalia até os nossos cases, né? Depois eles nivelam o critério, assim. Mas acho que tem coisa boa, assim. Acho que o ponto de não ter tanto case do Brasil, eu não sei se culturalmente no Brasil a gente valoriza tanto essa categoria. Acho que talvez seja mais uma questão do Brasil não olhar tanto para essa categoria na hora de escolher os cases que vão ser inscritos e na hora de construir, porque a gente olha para F, né? É meio contraditório, a gente valoriza tanto F, por que a gente talvez não escreva mais cases nessa categoria, já que o raciocínio é o mesmo? Exato. Então eu acho que talvez seja mais uma questão cultural do Brasil não pensar estratégia e criatividade como uma coisa única, um único ponto de partida, do que a gente não ter cases bons lá por alguma questão nossa. Assim, os cases que foram escritos eu achei bons, acho que só falta volume. Tem os queridinhos, apostinhas já? Eu tenho algumas, assim, eu não posso dizer, não pode dizer. Pode pedir nada. Não pode dizer. Eu acho injusto, assim. Mas dos queridinhos o que eu posso falar é que dos que eu julguei, assim, dos queridinhos, nenhum é Brasil. Mas qual o caminho desses queridinhos? Por que são seus queridinhos? São cases que me pegaram de surpresa, assim, que eu até mesmo assistindo o case eu falava, nossa, que interessante esse olhar, né? Tem muita questão cultural, então cada case, assim, dos meus favoritos, cada um é de um lugar do mundo, então tem muito essa questão de eu entender os outros problemas, então além da coragem de abordar esses temas que eu acho também muito interessante, esses cases, eles também estão muito alinhados com as questões sociais que a gente vive. Então acho que é um outro destaque de Cannes, não só esse ano, mas nos últimos anos, né? Eles até destacam esse ponto, que é a expansão da consciência de propósito para além da categoria de Glass. No passado, Glass era a categoria que falava desse assunto. Hoje a gente vê todas as categorias falando de propósito. A gente não consegue discutir uma categoria que ela é fria, de formato, seja uma categoria de filme, de mídia, sem olhar para propósito, porque a história que a mensagem que a campanha está trabalhando, a história que alguém escolheu colocar ali, ela tem que estar alinhada com o mundo que a gente está vivendo. Gabi, super obrigada. Que isso, viu? Só isso. É!
Que rápido. Por hoje mas calma, quem ser jurada, você vai ver. Isso A aí. gente ainda vai te encher muito o saco. Pode, se tiver pergunta, manda no inbox. Entendeu? Se inscreve aí aqui no quando canal. você puder contar mais, encane, né? Isso aí, dá eu pra conto gente mais, falar conto muito mais. sobre. Conto mais. E também, claro, da tua experiência. Sim, de tudo. sim. Tá bom? Tá bom. Obrigada, amor. Obrigada, gente.